Bom dia, Oficina para Mulheres. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia bem abafadinho aqui no Rio de Janeiro, mas tá bom, graças a Deus. Em tudo demos graças, não é mesmo? Mais uma quarta-feira de live, nas 9 horas da manhã, a gente está sempre se reunindo aqui, sempre trazendo um tema novo, um tema que possa te ajudar a você desenvolver a sua vida intelectual. E hoje o nosso tema é voltado, não vou revelar ainda, mas ele é voltado para algo muito importante, tanto na teoria quanto na prática, certo? Então vamos juntas conversar sobre esse tema tão importante para que a gente possa desenvolver a nossa vida intelectual. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Larrubia, eu sou a criadora desse canal, Oficina para Mulheres. Oficina por quê? Porque é um lugar de conserto, lugar para nós consertarmos a nossa alma, mas também é um lugar de aprendizagem, né? Muitas vezes nós fazemos oficinas de oração, oficina para corte e costura, oficina para aprender alguma coisa. Então esse lugar aqui é um lugar para aprender também. Eu aprendendo com vocês e vocês comigo. Vamos juntas? Então vamos lá, agora sim eu vou revelar o tema. Hoje nós vamos falar sobre cinco atitudes para a mulher ter o controle da sua vida de estudos. Tome hoje o controle da sua vida de estudos. A gente vai falar sobre essas 5 atitudes. São 5 atitudes básicas para que a mulher possa ter controle da sua vida de estudos. Claro que a gente vai passar inicialmente por uma parte mais teórica. A primeira atitude é uma atitude bem teórica sobre como a mulher ter esse controle da vida de estudos. E as 4 últimas são atitudes práticas. Então, pega a caneta, pega o papel para anotar, porque isso aqui é dica de ouro, combinado? Então, vamos lá. A primeira atitude para que a mulher possa ter o controle da sua vida de estudos é que ela entenda as necessidades da sua alma. É isso mesmo. Para a mulher ter controle da sua vida de estudos, ela precisa entender as necessidades da sua alma. No seu artigo chamado As Bases da Formação Feminina, nesse livro aqui, olha, Edith Stein, conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz, porque Edith Stein ela entra para a ordem das carmelitas, e se torna uma monge carmelitas, e ali ela assume esse nome, então alguns a conhecem pelo nome de batismo, Edith Stein, mas muitos a conhecem como Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela foi uma filósofa, uma estudiosa, se formou na época dela, ao início do século XX, ela já se formou na graduação, fez mestrado, fez doutorado, era uma doutora em filosofia, Santa Edith Stein. E aí ela começa a pesquisar sobre a mulher. E ela está vivendo várias situações conturbadas no seu contexto histórico. Santa Edith Stein, ela viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Ela morre num campo de concentração alemão. Por quê? Porque ela era judia de nascimento. E ela passa por um processo de conversão ao catolicismo. Quando ela entende que o nosso Deus é um Deus que é tão pessoal, é um Deus pessoa, né? Na Santíssima Trindade nós temos o Pai, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E um belo dia, que só fazendo um parênteses, sobre a conversão de Edith Stein, ela resolve entrar numa igreja, visita uma igreja, porque ela admirava muitas artes, era uma igreja muito bonita. E ela entrou na igreja, está observando, e ela vê que uma senhora entra correndo com umas sacolas na mão, assim como se tivesse vindo do mercado, para de frente ao Santíssimo e começa a conversar. E ela falou que teve a impressão até que a pessoa estava um pouquinho exaltada, assim, conversando. E ela falou: que Deus é esse que a pessoa conversa com eles tão próximo, né?
E aí ela passou todo um processo, principalmente ela entra no convento das Carmelitas por influência na sua conversão de Santa Teresa d'Ávila. Ela leu o livro de Santa Teresa d'Ávila, o livro da vida. E ali há uma transformação tremenda na alma dela e auxilia muito nesse processo de conversão de Santa Edith Stein. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Porque ela é uma especialista no estudo da mulher. E ela vai, antes dela entrar no Carmelo, ela já começa a fazer várias conferências em vários lugares, em várias escolas, para falar sobre a missão da mulher segundo a sua natureza, ou seja, como a mulher nasce, e segundo a graça que a mulher recebe. E aí ela começa a se interessar por entender sobre a formação feminina, como a mulher ela deve ser formada, como devem ser os estudos da mulher. E por isso ela é o grande centro dos meus estudos está em Edith Stein. E aí, nessa primeira atitude que eu quero conversar com vocês, né, que é determinante para que a gente tenha o controle da nossa vida de estudos, por isso que essa primeira atitude é a mulher entender as necessidades da sua alma. Santa Edith Stein, ela vai estudar a fundo a alma feminina para que ela possa entender qual deve ser o caminho de formação da mulher, como a mulher deve se formar. E aí ela vai perceber o seguinte, que nós temos dentro de nós, com a nossa natureza, nasce com a gente, algumas forças internas formadoras que provêm da nossa própria constituição corporal, e aí ela prova isso de diversas formas, mas entre elas ela fala assim, a mulher ela foi criada para ser uma só carne com o homem. Isso é bíblico, enfim, isso é natural, a gente vê da nossa natureza como a gente encaixa com o homem, né? Então a mulher ela foi formada, o corpo da mulher foi formado para esse encaixe. E quando a gente encontra com outro e se encaixa, tudo que se encontra com outro e se encaixa, tem que ceder para esse encaixe. Então é da natureza da mulher, e até mais forte na mulher, a docilidade do se deixar encaixar. A docilidade ela é muito importante para a gente entender a nossa constituição da nossa alma. E aí o que acontece? Quando a gente para perceber que o nosso corpo ele é integrado à nossa alma, não é separado, gente, a gente não tem um corpo e uma alma separados. O Catecismo da Igreja Católica elucida bem isso, é uma coisa só. Então, o corpo e a alma, eles trabalham juntos. Então, quando nós percebemos que o nosso corpo ele foi criado nesse encaixe, ele foi criado para nutrir um outro ser humano. Vocês param para pensar? A mulher grávida ela está nutrindo o outro ser humano. Então, é como a gente observasse na nossa própria natureza corporal influências na nossa alma. Então, a nossa alma ela está preparada para nutrir, para ser dócil, para ser amparo, né? Para cuidar, para velar pelo outro. Ela está preparada para ser proteção e refúgio para as outras almas que dependem de nós. Desde pequenininho, quando a gente nasce, se não é a nossa mãe a nos alimentar, a nos socorrer, a velar por nós à noite, o que nós fazemos? O que nós podemos fazer se não tem esse auxílio? Então, a mulher está preparada para esse auxílio no corpo e na alma. E aí, o que acontece? A alma da mulher, quando ela está bem ordenada, ela vai usar toda essa constituição natural para ajudar o outro a crescer, na formação do outro. E aí, Santa Edith Stein fala que a nossa alma, então, ela precisa ser ampla, aberta para acolher o outro, para acolher tudo que é humano. Porém, ela vai ressaltar que a nossa alma, ela precisa estar fechada em si. Por quê? Fechada para si. Por quê? Porque como é próprio da mulher ela cuidar, acontece da mulher, às vezes, extrapolar esse cuidado e se desordenar e acabar cuidando demais da vida do outro.
Essa coisa de falar assim que toda mulher é fofoqueira, isso é mentira. Deus não nos fez na nossa natureza mulheres fofoqueiras. O que acontece é que, por natureza, nós temos esse cuidado com o outro. E aí, quando nós estamos desordenados nesse cuidado, até porque nós temos o pecado original que nos desordenou, nós precisamos lavar esse pecado com o batismo, mas após a gente lavar o pecado original com o batismo, nós ficamos com algumas desordens que nós precisamos nos reorganizar, certo? E aí o que acontece? A mulher desordenada, a mulher que não entende as necessidades da sua alma, está usando a sua natureza de forma errada, ela começa a cuidar da vida do outro em vez de cuidar do outro. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Para poder explicar que para a gente ter controle da nossa vida de estudos, a primeira atitude é a gente entender as necessidades da nossa alma. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente entendendo as necessidades da nossa alma, do cuidar, do velar, do proteger, nós, a partir do momento que a gente entende essas necessidades, nós podemos nos ordenar melhor. E aí, gente, a gente tem que recorrer à virtude da ordem. A virtude, ela é um hábito. O Catecismo da Igreja Católica nos fala, né? É um hábito. Porém, ela não depende só do nosso esforço. Ela depende também da ação da graça. Então, a mulher, ela bem ordenada, ela precisa, né, estar batizada para lavar os pecados, o pecado original. Ela precisa entender da sua natureza e ela precisa se voltar para a graça divina, para que ela possa continuar essa caminhada na ordenação. E quando a gente fala em virtude da ordem, né, o padre Francisco Fausto vai falar, né, das prioridades. O que é ordem? Ordem é só a gente arrumar a casa todinha, ter o horário certinho da criança almoçar, ter um horário certinho da criança tomar banho, ter o horário certinho da gente ir para o trabalho, quem trabalha fora. Ordem não é só isso. Ordem é você principalmente entender as suas prioridades. E a mulher que ela se encontra no estado matrimonial, ela precisa entender que a prioridade dela é Deus. Em seguida vem o marido e depois os filhos, e aí depois a casa, né? E algumas outras atividades que a gente tenha de lazer, seja o que for ali. A gente se desespera muitas vezes não conseguir fazer alguma coisa que a gente programa porque a gente está desvinculado, desconectado da virtude da ordem. Então, quando a gente entende, né, repetindo aqui, a primeira atitude que a gente tem que tomar para a gente ter controle da nossa vida de estudos é entender a nossa natureza. Depois, a gente vai recorrer à virtude da ordem, porque aí a gente vai conseguir ordenar melhor o nosso tempo, se entregar sacrificadamente à nossa formação, uma formação mais sólida. Depois, a gente vai conseguir ordenar, né, os nossos estudos e aí iluminar a nossa razão com o quê? Com leituras importantes que vão nos ajudar a cuidar dos outros, ok? Então, essa primeira atitude, que é uma atitude extremamente teórica aqui, falei muito de conceitos com vocês, de parte mais teórica, para vocês entenderem, né, sobre as necessidades da sua alma, para depois a gente começar a falar de atitudes práticas, para você não perder o controle da sua vida de estudos. Não tem como a gente perder o controle da vida de estudos quando a gente está bem ordenada, quando a gente conhece a nossa natureza. Sabe o que acontece? Às vezes a gente esquece que a nossa natureza ela precisa da graça. E a oração, gente, é um pilar fundamental para a vida de estudos. A oração faz você crescer em graça. Faz crescer aquele germe que foi plantado com o batismo, aquele germe do Espírito Santo que foi plantado com o batismo na sua alma. É a oração. A oração, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático.
Quando a gente... Um grande problema para a nossa vida de estudos, muitas vezes, é que a gente está desordenado no nosso matrimônio. E aí, a gente vê que, assim, o nosso marido não nos acompanha, a gente quer estudar sobre, sei lá, eu quero estudar sobre comportamento do meu filho. Mas lembra da virtude da ordem? Qual é? Se o seu problema está sendo o matrimônio, a prioridade ali é você estudar, por exemplo, sobre matrimônio. A mulher, ela tem um chamado intelectual diferente do homem. A gente vai ver em muitos cursos pela internet que vão falar assim, olha, para ter uma vida intelectual você precisa ler os clássicos primeiro, então eu vou te recomendar aqui, começa por Platão, não sei quem, e aí depois você tem que ler isso. Podemos ler isso? Podemos, né? Mas a gente tem que olhar para o estado em que nós nos encontramos, o momento da vida em que nós nos encontramos. Eu passei por isso. Claro, eu era jovem, estava na universidade, então fiz uma faculdade de humanas, então li filosofia, li sociologia, li tudo, li os clássicos, mas era aquele momento. Hoje, revisitar isso é mais por uma necessidade, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem que se ordenar. E aí, o que eu comecei a falar aqui com vocês, para falar tudo isso, é da vida de oração. A vida de oração ela é muito importante. Por exemplo, o meu marido, ele não praticava a mesma religião que eu, ele não era católico. E a vida de oração foi fundamental na conversão do meu marido. O tempo é de Deus, a gente não tem que se apressar. Hoje eu olho e falo assim, meu Deus, a misericórdia de Deus é tremenda. Porque não dá para acreditar nesse homem, né, tão praticante assim. Mas a vida de oração ela é fundamental. Então, se você quer ter uma vida de estudos, ordene-se na vida de oração, tá bom? Então, entenda assim as necessidades da sua alma, mulher. Em primeiro lugar, para que você possa se ordenar e ter controle da sua vida de estudos. Se você não entender isso, se você não entender a natureza feminina, que a natureza da feminina está no cuidar, no velar, no amparar, no ajudar a outra alma a se desenvolver. Se você não entende isso, você vai fazer leituras erradas. Você não vai conseguir ordenar o seu tempo, você não vai conseguir se sacrificar para aqueles estudos, porque você não vai entender a transformação que ele vai causar na sua vida. Então, o primeiro passo é esse. É esse passo mais teórico de se entender a necessidade da sua alma para você ter controle da sua vida de estudos, tá? Quando você entende isso, você consegue, por exemplo, educar melhor a sua vontade, né? Se você olha para você e sente, digamos, preguiça de começar uma vida de estudos, é porque você não entendeu o seu chamado. Se você está aqui nessa live, você teve um chamado à vida intelectual. Então, você precisa fazer com que fazer essa sementinha que já foi plantada germinar. Né? Vamos ler aqui, olha. A Carla falou assim, bom dia, não consigo organizar minhas prioridades, principalmente na parte dos filhos. Como são muitos e demandas diferentes, eu vi que os filhos vêm antes da casa, mas não sei como fazer, a casa também demanda muito. Excelente, Carla. Então, vamos voltar aqui, antes da gente passar para a parte prática, porque eu vou falar agora, as 4 próximas atitudes são práticas, tá? Mas vamos voltar aqui a falar um pouquinho da questão da ordem. A questão da ordem, ela é pautada na prioridade realmente. Dependendo do seu temperamento, a sua casa desarrumada, a seu ver desarrumada, pode te incomodar muito, né? Então, se a pessoa ela tem, não sei qual é o seu entendimento sobre temperamentos, né? Mas se a pessoa, por exemplo, ela tem um temperamento melancólico, ela quer tudo muito ordenadinho. E aquela bagunça que não é bagunça, é casa viva. Quando nós temos muitos filhos, então, isso faz parte. O que a gente tem que se ordenar é na questão da higiene, tá? Mas quando nós também nos ordenamos bem
com a disciplina das crianças, a gente consegue ordenar bem a questão da higiene, da casa, dos filhos. Mas a prioridade ali é sempre as pessoas, depois as coisas. Isso é virtude da ordem. Então, se por acaso o que você enxerga como bagunça na sua casa, né, está te incomodando muito, se você acha que a demanda é muito grande, você precisa tentar olhar para a questão da prioridade mesmo, primeiro as pessoas. Mas pode não ser o seu caso, pode ser que você já entenda isso, né, e drible bem. Então, a gente vai agora aqui para a parte prática, tá? Então, como é que, se a gente está aqui, a gente tem esse chamado à vida intelectual, a gente já entendeu a transformação que isso vai trazer à nossa vida. E aí, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar para conseguir ordenar a vida de estudos com a nossa demanda dos filhos, enfim? Primeira coisa, gente, é ordenar o horário que você vai estudar. Quando a gente está começando na vida de oração, se você fica 5 minutos em oração, mas aqueles 5 minutos eles são constantes, todos os dias, você vai, confia. Olha só, o que eu estou te falando é por experiência, na vida de oração, na vida de estudos. Confia, você vai depois progredir. Você vai ver como você não sabe de onde você tirou aquele tempo. Mas o primeiro passo é você ter constância. Então, marque um horário bem definido, tente não mudar aquele horário para a sua vida de estudos, né? Tente ao máximo não mudar aquele horário e tenha constância, mesmo que seja pouco. Sabe o que o Sertiland fala, que é aquele autor do livro A Vida Intelectual? Ele fala que você deve ler pouco. Como assim? Se ele mesmo fala que eu tenho que estudar no mínimo 2 horas por dia. É porque a gente precisa estar presente inteiramente naquilo que a gente faz. O nosso cérebro, ele nos trai. Em que sentido? Quando você pensa muitas coisas ao mesmo tempo, você não consegue estar presente naquilo que você está fazendo. E aí você acaba se desgastando fisicamente por causa do pensamento acelerado. E aí o que acontece? Ah, você é colérica, agora que eu vi aqui. Todo temperamento, ele é benéfico. Você só tem que entender como ordená-lo, né? Chega um ponto, quando a gente está com um temperamento tão bem ordenado, chega um ponto que o ideal é que a pessoa não descubra qual é o seu temperamento, de tão bem ordenado que você está. Mas o colérico, ele tem uma qualidade muito importante, que é assim. Padre Paulo Ricardo fala no curso dele de temperamentos que o colérico ele é igual uma Ferrari, sei lá, 200 por hora. Ou ele vai com tudo para o céu, ou ele vai com tudo para o inferno. Da potência tão grande que ele tem. Então a gente escolhe com tudo para o céu, certo? Então é importante a gente canalizar, no seu caso então, que você é colérica, canalizar essa força, né, para a sua ordem. Então, voltando aqui, né, eu estava falando essa questão de estabelecer horários. Mesmo que você estude pouco, inicie estudando pouco, tente colocar um horário certo todos os dias. Você vai olhar para a sua realidade. E aqui, eu vou entrar num segundo tema. Você vai entrar para olhar para a sua realidade. O que você vai fazer? Você escolheu o horário do dia que você vai estudar, quanto tempo você pode estudar, e aí o que você vai fazer para você se ordenar na vida de estudos? É você estabelecer um tema. Não sai escolhendo livros aleatórios. Escolha um tema que faça sentido para a sua vida, que você possa crescer e com seu crescimento você resplandeça para os outros que estão à volta. Então, escolha um tema. A partir daquele tema é que você vai escolher os livros ou os cursos que você vai fazer. Às vezes é muito importante a gente ter uma mentoria para que a gente possa escolher os livros certos, o curso certo, enfim. Às vezes uma direção espiritual também do padre, ele vai falar para você, olha, você nesse momento está precisando ler tal livro.
para te ajudar. Quanto tempo você vai levar para ler aquele livro? Não importa inicialmente. Não se desespere. A gente não tem que entrar naquela concorrência de quantos livros eu li por ano e você não leu. Você vai pegar aquele livro e você vai ter a constância. Inicialmente, o mais importante é a constância do que o número de páginas. Isso aí vai ser importante depois, tá? Então, você entende a sua natureza, você entende o seu temperamento, vê como ele pode te aliar, te ajudar nisso. E aí você vai definir seus horários bem definidos, horários onde você não vai deixar de ler naquele horário, determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, né, nos disse. Aí você escolheu o tema, você elegeu a leitura que você vai fazer, você elegeu o curso que você vai fazer. Aí você vai fazer o quê? Que é o nosso quarto ponto, né? O primeiro ponto foi entender a natureza. O segundo ponto foi você estipular seus horários. O terceiro ponto foi escolher o seu tema. O quarto ponto é você planejar a sua rotina. Eu não sei se você tem o hábito, se vocês têm o hábito de planejar a rotina por escrito. Ah, Gisele, eu não gosto, eu tenho tudo na cabeça, né? Mas eu indico organizar a sua rotina por escrito, principalmente se você não está conseguindo ordenar a rotina do seu trabalho com o seu lar ou do seu lar com seus filhos e marido, enfim, outras tarefas que você tenha. Organize a sua rotina por escrito. Crie uma rotina realista. Não adianta você tentar imitar uma rotina de alguém que não tem filhos. Ou se você tem filhos, não adianta você querer imitar uma rotina de uma outra pessoa. Crie uma rotina realista. Que você consiga no seu tempo acrescentar ali naquela rotina o seu tempo que você precisa gastar com os filhos, com a questão da organização da alimentação, com a organização das atividades que você tem extras, com a atividade física, com o seu trabalho. Organize uma rotina realista no papel, tá? Por quê? Porque você vai descansar o seu cérebro. Isso é confirmado cientificamente. Quando a gente passa para o papel, a gente descansa o cérebro e a gente desacelera o cérebro. Então, faça uma rotina no papel. Esse é o nosso a nossa quarta medida essencial para que você tenha controle da sua vida de estudos. Vai te ajudar na sua vida pessoal. É ter essa rotina no papel. Ah, eu acho chato, eu boto no papel e nem olho. Aí não dá. Você precisa ter esse compromisso com você mesmo. Nem que você coloque esse compromisso fora de você. Por exemplo, quando a gente marca um compromisso com alguém, né? A gente tenta cumprir, porque a gente combinou com aquela pessoa. Não é mesmo? Então, coloque aquela rotina grande ali na sua geladeira, que seu marido vai ver e ele vai ver se você está cumprindo ou não. Então, você vai saber que tem alguém te olhando. Né? Isso é só para você ajudar a estruturar tudo no seu cérebro, tá? Mas faça um compromisso. Quer me mandar a sua rotina e quer que eu te cobre? Me manda aí que eu te cobro. Mas olha só, não tô falando que intempéries não vão acontecer e que você, daquele dia, você vai ter que mudar a sua rotina. Isso vai acontecer, tá? Mas é importante a gente ter aquele caminho traçado para seguir. Isso vai descansar o seu cérebro e vai te ajudar na sua ordem em casa também. E aí o quinto, né? A quinta atitude, porque são atitudes. Eu coloquei até o tema, né? Atitudes aqui, porque demanda ação nossa. A atitude não é algo que a gente faz, que a gente toma paradinho, não. Né? São atitudes que a gente tem que tomar. Tá? Então comece hoje a anotar a sua rotina lá. Né? E a quinta atitude é justamente manter a sua rotina. Mantenha a sua rotina. Quando a gente repete a mesma coisa várias vezes, né? E quando a gente está falando em rotina aqui,
eu vou colocar para vocês... dizem que a gente forma hábitos, né? A ciência fala 21 dias. A experiência, né? A vivência me mostraram que não são 21 dias. Né? Eu colocaria 55 dias, se você quiser um número. Mas assim, 2, 3 meses. É você repetindo para aquilo virar um hábito. E aí, virando um hábito, você vai conseguir manter a sua rotina. Você já percebeu? Quando você tem o hábito de fazer aquilo, sempre, 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 sempre. E em determinado momento você não consegue fazer aquilo, o seu corpo sente. Você já percebeu isso? Então, a gente precisa tentar manter o nosso hábito. Então, a quinta atitude é você manter o seu hábito. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer lá tudo mesmo, certinho. O que você vai fazer? Acordei às 6 horas. Vamos supor, se você acorda às 6 horas. 6 horas, acordar. Você precisa avisar para você mesmo que você precisa acordar? Não, mas você vai escrever isso. A Paula estava falando aqui que já percebeu, né, Paula? Que a gente sente, né, que se a gente muda de repente aquele hábito, o corpo sente. Então, você vai anotar lá, 5 horas da manhã, acordar. Outra dica que eu vou dar a vocês aqui, voltando a falar do pilar da vida de oração. Lá, Padre Francisco Fausto, lá na Virtude da Ordem, ele fala, qual é a nossa prioridade número 1? É Deus. Por que nós fomos criados? Para amar a Deus. Então, a prioridade número 1 na sua rotina tem que ser a oração. Ah, mas o meu bebê acorda de madrugada. Aproveita aquele horário que você acordou de madrugada e vai rezando com ele enquanto você amamenta, né? Já começa ali a sua rotina da sua vida de oração ali. Nos primeiros horários da manhã é o ideal, é transformador. A vida de oração, o poder que tem. Gente, eu lembro aqui de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela é a mestra da vida de oração. E ela... Dentro do mosteiro, porque era enclausurada, ela alcançou mudanças tão transformadoras. Ela reformou o Carmelo, né, a ordem carmelita. Ela fundou novos mosteiros. Ela é doutora da igreja. Tudo que ela escreveu ali, a oração, ela é tudo, gente. Né? A Ramana colocou aqui, né, do lado do nosso cantinho verde. A oração no início do dia faz a total diferença. É isso mesmo. Então, se você não está conseguindo se ordenar com os seus filhos, por exemplo, pode ser que a sua vida de oração não esteja ordenada. Então, Gisele, mas eu acho que eu rezo muito pouco. Para com isso, tá? Esquece isso. Comece. Seja fiel na oração. Olha só, se você fala que você vai todos os dias, 5 da manhã, rezar. Sabe o que acontece? Você está marcando um encontro com Deus e ele vai lá. Quando você marca um encontro com alguém, você deixa ele esperando? Não, né? O ideal é não, né? Então, você marcou um encontro com Deus e ele está lá te esperando. Comece o dia com oração. Então, mantenha a sua rotina de oração. Se naquele dia, por exemplo, você só conseguiu rezar uma Ave Maria no início da manhã porque a criança já chorou, uma criança acordou a outra, seja o que for, abrace a sua cruz sacrificadamente. Sua vida de oração, Santa Teresa ensina que vida de oração não é a mesma coisa que só oração. A vida de oração é 24 horas. É o tempo todo você querer se afastar do pecado e se aproximar de Deus. É no estado onde você encontra, você abraçar o estado que você se encontra e fazer aquele café da manhã gostoso para a família, é você ir para o seu trabalho, chegar lá, dar um bom dia às pessoas, mesmo aquela pessoa que não fala com você, porque a pessoa, você nem sabe o que passa com aquela pessoa, enfim. Tá bom? Então, vida intelectual é a mesma coisa que vida de oração. Você tá achando que você tá estudando pouco? Não seja boba, tá? Isso aí é o inimigo tentando te enganar. Faça aquele horário certinho, estude o quanto você puder, tente ser fiel. É a busca da fidelidade, tá bom? Então, tente ser fiel, manter a sua rotina, anote tudo direitinho, anota com as prioridades, o que você tem que fazer, anota no papel a sua rotina, tenha esse controle. Isso vai te ajudar muito, tá bom? A você crescer. E no final das contas, para a gente encerrar aqui, quero pedir a vocês que
Toquem aí na gaivota que tem aqui para compartilhar essa live com outras mulheres, né? Se fez sentido para você, pode fazer sentido para muitas outras. Mas no final das contas, para a gente fechar aqui, o que acontece? Essas 5 atitudes para você ter controle, você ter o controle. O colérico adora ter o controle, né? Os melancólicos também gostam de ter o controle. Mas assim, para a gente ter o controle da vida de estudos, a gente precisa ter um compromisso conosco. E a gente entender que esse compromisso... Ramana também, né, Ramana? Colérica gosta do controle. A gente entender que esse compromisso conosco é que vai fazer toda a diferença para a gente manter essas 5 atitudes. E aí a gente vai transformar não só a nossa vida, mas de quem está à volta. Tá certo? Então agradeço a companhia de vocês. Um bom dia, uma ótima quarta-feira para todos. Eu vou deixar gravada aqui essa live. Volte lá. Anote tudo se você perdeu alguma coisa. Compartilhe com suas amigas. Um bom dia, fiquem com Deus. Beijinho. Beijo a todas. Paula, Ramana, todo mundo que esteve aqui. A Carla, né? A Rita, a Mari, todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau.